Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Domingo de Páscoa. Hoje a igreja comemora a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje a liturgia da igreja nos propõe a pensar em 3 momentos do que aconteceram, que é a pedra, o anjo e o testemunho de fé. O Salmo nos diz que aqueles judeus rejeitaram justamente a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que têm fé no Senhor, que ama, que o procura, não vê dificuldade quando tem pedra no caminho. Maria Madalena e as outras Marias foram até o túmulo de madrugada e pensavam: quem vai tirar a pedra? Quantas pedras temos no nosso caminho para chegar até Jesus? Quando nós não conseguimos retirar essa pedra do caminho, Deus envia o anjo. E o anjo veio até o túmulo e retirou a grande pedra. E elas foram ao encontro de Jesus e encontraram anjos que disseram para elas: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? E muitas vezes a igreja tem que nos perguntar: por que procura entre os mortos, isto é, fora da igreja, aquele que está vivo, que é o Senhor Jesus Eucarístico? E o anjo dá uma ordem: vá avisar aos seus discípulos que Jesus ressuscitou. Essa ordem que a igreja nos dá: vá anunciar que Jesus ressuscitou. Não importa se os apóstolos não vão acreditar em você, não importa se o mundo não vai acreditar em você. O anjo falou: ide e anunciai que Jesus ressuscitou. Quando as mulheres estavam a caminho, o próprio Senhor Jesus veio de encontro a elas e disse: não tenham medo. Vá dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei, conforme eu anunciei nas Escrituras, e vou à frente deles na Galileia. Aquelas mulheres só viram Jesus porque foram até ele. Muitas vezes, por falta de fé, por falta de catequese, por não conhecer a doutrina da igreja, chegamos diante da igreja e achamos que a igreja está vazia, porque não vamos ao encontro de Jesus. Vamos ali porque alguém nos mandou, porque acha que tem que ir. Não, nós vamos à igreja porque Jesus ressuscitou. Nós vamos ao encontro de Jesus, e quando vamos por amor, nós encontramos Jesus. Ele se manifesta para nós. Os apóstolos, sem a fé, incrédulos, que não acreditaram no testemunho das mulheres, foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio. Não encontraram os anjos e muito menos Jesus se manifestou a eles, porque eram incrédulos. Quando estamos na igreja que não reconhecemos Jesus Eucarístico no altar, é porque somos incrédulos. E o testemunho de fé daquelas mulheres levou alguns a acreditar. Os discípulos de Emaús não acreditaram e foram embora. Mas eles tinham fé. E o que aconteceu? O Senhor Jesus apareceu para eles. Então, quando procuramos servir a Deus com amor, na obediência, Ele se manifesta até nós. A pedra que está no nosso caminho, se não conseguimos retirá-la, peçamos a Deus que Ele envie um anjo para nos ajudar a retirar essa pedra. E quem é o anjo? É aquele que anuncia para você: Jesus ressuscitou, Jesus está no sacrário, mas está vivo. Jesus está na Eucaristia e nos espera para ter vida nele. Essa é a pedra que nós temos que retirar do caminho, a pedra que nos coloca, que nos deixa aproximar de Jesus, que é o pecado. Jesus é a pedra angular. Jesus é a nossa vida, é aquele que nos dá vida para ressuscitarmos com Ele no último dia, se formos fiéis a Ele, em obediência à doutrina da igreja, o recebendo no sacramento. O anjo está sempre presente na nossa vida. O anjo anunciou às mulheres, o anjo
anunciou ao centurião romano, como está na primeira leitura em Atos 10. O anjo foi ao centurião romano e anunciou: ide até Pedro, isto é, a igreja, e peça para a igreja vir até você, uma igreja saída. E Pedro, mesmo o romano sendo pagão, aonde a lei judaica proibia, Pedro foi até o centurião romano. E Pedro começou a anunciar que Jesus, né, veio ao mundo, nasceu da Virgem, morreu na cruz, glorificando a Deus, e Deus o glorificou na ressurreição. E eles, como testemunhas oculares, estavam ali anunciando Jesus. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre aqueles pagãos do mesmo modo que veio sobre os apóstolos em Pentecostes. A salvação está nos sacramentos, mas Deus se manifesta a quem quer, quando Ele quer. E todo aquele que Deus se manifesta pelo Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é procurar a igreja, é procurar receber o sacramento, procurar Jesus Eucarístico. Não acredite em espírito nenhum que não te leve aos sacramentos, porque o Espírito Santo instruiu a igreja na doutrina e só tem o ensinamento de Deus. E nós vemos na segunda leitura São Paulo. São Paulo nos fala: procurai as coisas do alto. Aquele que ressuscitou com Cristo, isto é, recebeu o batismo e morreu para o pecado, procura as coisas do alto. Aonde são as coisas do alto? Nos sacramentos, porque os sacramentos vêm diretamente de Cristo para nós. Então nós temos que procurar os sacramentos, as coisas do alto. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos diz: nós anunciamos Cristo crucificado, escândalos para os pagãos, loucura para os judeus. Mas para nós que temos fé, é o Cristo que na obediência morreu por nós. E Deus o ressuscitou dos mortos. E quando São Paulo, em 1 Coríntios 11, fala justamente do sacramento da Eucaristia, que temos que comer a carne de Cristo e beber o seu sangue para ter a vida eterna e viver nele, ele nos diz: nós anunciamos a morte de Cristo até que ele volte, até a sua volta. Então, no sacrifício da Santa Missa se anuncia a morte e ressurreição de Cristo. O mistério da fé, o mistério da Eucaristia, que só acredita aqueles que vão até Jesus por amor. O testemunho, primeira coisa, a pedra. Segunda coisa, o anjo. E a terceira, o testemunho de fé. Nossa missão de católicos é anunciar Jesus pela doutrina. Jesus ressuscitou, Jesus está na Eucaristia e a salvação está nos sacramentos. Se os apóstolos vão acreditar, não interessa. Se os discípulos vão acreditar, não interessa. Se o mundo vai acreditar, isso pouco importa para a nossa salvação. O que importa é nós termos esse contato direto com Jesus. Removemos as pedras que nos impedem de chegar a Jesus. Acreditar quando um anjo vem e nos diz: Jesus ressuscitou e está na Eucaristia. E termos esse testemunho de fé, vivendo a fé em Jesus Eucarístico, vivendo a fé na doutrina da igreja, vencemos o mundo e podemos morrer em Cristo para ressuscitar com Ele no último dia. Que o Senhor Jesus Cristo nos conceda essa graça de vivermos nele, em Cristo, na Eucaristia. Uma feliz Páscoa e que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.